Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1: O Andar Esquecido. O prédio no centro da cidade parecia respirar seu próprio tempo. Suas fachadas descascadas e janelas sujas guardavam segredos de décadas, mas era o andar lacrado no terceiro piso que atraía mais atenção. Ninguém lembrava exatamente por que fora interditado. Rumores de desaparecimentos, de portas que rangiam sozinhas à noite, preenchiam os corredores com um silêncio inquietante. Miguel, jovem funcionário de manutenção, carregava suas ferramentas pelas escadas rangentes. O cheiro de mofo e tinta velha enchia suas narinas. A chave que encontrou em um antigo armário parecia chamar sua atenção, como se o andar estivesse esperando por ele. Ele hesitou, sentindo o peso da decisão, mas a curiosidade superou o medo. Quando abriu a porta, um frio inesperado o atingiu. O corredor parecia alongar-se além do espaço físico, sombras se dobrando nos cantos e formando figuras que desapareciam quando ele piscava. Cada passo reverberava no chão de madeira antiga, como se o andar estivesse respirando junto com ele. No primeiro cômodo, objetos antigos, móveis cobertos por lençóis, fotos amareladas, brinquedos deixados para trás, contavam histórias interrompidas. Mas havia algo mais. Uma cadeira se movia levemente, e sombras pareciam flutuar no ar, sem origem. Miguel sentiu que não estava sozinho, embora não visse ninguém. O segundo cômodo continha um diário, a capa de couro desgastada pelo tempo. Quando o abriu, percebeu que as entradas eram datadas do último morador desaparecido, mas algumas páginas eram estranhamente atuais, narrando sua própria chegada ao andar. Uma sensação de vertigem tomou conta dele. Cada sombra parecia mais nítida, cada corredor mais longo. O ar tornou-se pesado, carregado de murmúrios quase inaudíveis, sussurros que pareciam vir de dentro de sua própria mente. Tentou se afastar, mas os corredores se dobravam, alterando a percepção do espaço. Miguel percebeu que o andar não apenas guardava memórias, mas parecia absorver a presença de quem ousasse entrar. Ele tentou sair, mas a porta inicial desaparecera, substituída por uma parede lisa e fria. Cada passo reverberava, cada sombra parecia acompanhá-lo, quase faminta. Ele sentou-se no chão, o diário aberto sobre os joelhos, sentindo sua memória se misturar com os relatos escritos. A linha entre ele e os antigos moradores começava a se apagar. Um andar não queria apenas ser explorado, queria ser vivido, consumido, experimentado. A noite caiu rapidamente fora do prédio, e Miguel ouviu sons que não deveriam existir. Passos correndo acima de sua cabeça, portas que batiam sem vento, risadas abafadas que se transformavam em choros. Ele começou a reconhecer os lugares, mas cada referência parecia deslocada, como se o andar tivesse consciência de sua presença. O diário parecia reagir a seus pensamentos, as palavras mudando sutilmente, refletindo seus medos mais íntimos. Ele sentiu o frio de algo tocando sua nuca, mas não havia ninguém. O andar se movia, respirava, consumia o tempo ao seu redor. Tentou gritar, mas sua voz não atravessava o corredor. As sombras formaram figuras humanas, dançando em silêncio, lembrando rostos conhecidos e desconhecidos, fragmentos de vidas presas nas paredes. O andar não permitia que ele fugisse, só que aprendessem a existir juntos, em silêncio. Quando finalmente a porta reapareceu, Miguel saiu cambaleando, suado e ofegante. A chave caiu de suas mãos, e o corredor voltou a parecer normal, silencioso e imóvel. Mas ele sabia que algo dentro de sua mente permanecia ali. Dias depois, ele sentia o andar em cada sombra, em cada corredor de qualquer prédio antigo. Ruídos e murmúrios se infiltravam em seus pensamentos. A experiência se tornará parte dele. Ele sorria discretamente,
consciente de que havia escapado fisicamente, mas um andar esquecido o havia marcado, deixando ecos invisíveis que ninguém mais podia perceber. História 2. O som do corredor. O apartamento antigo no bairro Velho tinha um corredor estreito, quase claustrofóbico, com janelas altas que filtravam a luz da rua de forma irregular. Ana sentia uma presença invisível todas as noites. Passos, sussurros, rangidos suaves, sons que pareciam reagir à sua própria respiração. No começo, acreditou que era sua imaginação, mas cada noite, os sons tornavam-se mais precisos, quase calculados, como se alguém observasse cada movimento, esperando uma reação. Ela começou a marcar horários, a notar padrões, tentar racionalizar, mas nada se encaixava. Os sons estavam vivos, inteligentes, conscientes. A solidão do prédio, com vizinhos que raramente apareciam, aumentava a tensão. Cada passo que dava no corredor parecia ecoar horas depois, como se repetisse seu medo em ondas silenciosas. O ar se tornava pesado, carregado de expectativa, e ela sentia arrepios mesmo nos dias claros. Os sussurros começaram a formar palavras soltas, quase incompreensíveis. Ela acreditava que podia reconhecer fragmentos de seus próprios pensamentos nas vozes, mas não tinha certeza se aquilo era real ou fruto da mente exausta. Tentou ignorar, mas o corredor se tornou uma extensão de sua ansiedade, refletindo medos que jamais admitira. A luz da rua atravessava as janelas, mas não conseguia dissipar a sensação de ser observada. Até objetos pequenos, livros, xícaras, fotos, pareciam deslocar-se sutilmente, insinuando que o ambiente reagia às suas emoções. Ana começou a sentir que a própria realidade se moldava ao corredor, e que a solidão era apenas a primeira camada de algo mais profundo. Uma noite, a voz clara surgiu, firme, implacável. Você não deveria estar sozinha. Ana congelou, o coração batendo forte. Seguiu o som, tentando encontrar sua origem. Mas o corredor continuava vazio. O medo tornou-se quase físico, tomando forma em sombras que pareciam dobrar-se sobre si mesmas, se aproximando sem avançar. Cada tentativa de racionalizar falhou. O corredor era uma entidade, alimentando-se de atenção e medo. Cada respiração, cada pensamento de fuga, era registrado e devolvido em forma de murmúrios, passos, ecos. Ela começou a perceber que não poderia simplesmente sair. O corredor já estava dentro dela. Quando o sol finalmente apareceu, os sons cessaram. Ana levantou-se, exausta e inquieta, mas o corredor parecia calmo, imóvel, normal. Entretanto, algo dentro dela permanecia alerta, esperando o cair da noite. Mesmo dias depois, a sensação persistia. Qualquer corredor estreito, qualquer sombra, qualquer silêncio carregava a presença invisível. Ela sorria discretamente, resignada, sabendo que tinha sobrevivido fisicamente, mas que a entidade havia entrado em sua mente, sutil e permanente. História 3. A janela do vizinho. O prédio vizinho sempre parecia iluminado à noite, como se a luz de um único apartamento desafiasse a escuridão da rua inteira. Ricardo começou a notar padrões estranhos. A mesma rotina repetida, gestos que se tornavam coreografias silenciosas. Cada noite, sentava-se na poltrona junto à janela de seu apartamento, observando com atenção. No início, era curiosidade, um sorriso, um café preparado, livros organizados. Mas aos poucos, os detalhes impossíveis começaram a aparecer. Objetos que mudavam de lugar sem explicação. Reflexos que não correspondiam à realidade. Cada movimento da vizinha parecia seguir um ritmo que apenas ele podia perceber. E a sensação de que algo estava errado crescia lentamente. Ricardo começou a ignorar os telefonemas, o trabalho, amigos. Cada noite, a janela a hipnotizava, atraía seu olhar com força silenciosa. Ele começou a se perguntar se a vizinha realmente existia,
ou se a luz era um portal para algo que não deveria ser visto. O tempo dentro daquele quarto esticava-se. Os minutos tornavam-se horas, e Ricardo sentia que o mundo inteiro existia apenas ao redor da janela iluminada. Cada detalhe era preciso demais, perfeito demais, e o medo começou a se misturar à obsessão. Uma noite, algo impossível aconteceu. A vizinha, ou que parecia ser ela, olhou diretamente para Ricardo. Mas o olhar não tinha vida, parecia atravessá-lo, sondando camadas de sua mente que ele nunca expusera. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele percebeu que não havia distância entre observação e participação, que ele já fazia parte da cena. A luz da janela pulsava, como se respirasse. Objetos flutuavam ligeiramente, padrões se repetiam em lobos impossíveis, e ele sentiu que a realidade ao redor se dobrava, ajustando-se a cada movimento seu. Tentou desviar o olhar, mas seu corpo permanecia rígido, fascinado e aterrorizado. Ricardo começou a escrever notas em um caderno, tentando registrar o que via, mas cada palavra parecia insuficiente. A curiosidade não era apenas perigosa, era transformadora. Ele já não era mais um espectador, tornará-se personagem, um reflexo daquilo que a janela projetava no mundo real. As noites seguintes tornaram-se mais intensas. Cada gesto da vizinha se repetia, mas com pequenas alterações que desafiavam a lógica. Ricardo começou a questionar sua própria sanidade. Lembrava-se de detalhes que não deveriam existir, ou talvez estivesse sendo manipulado por algo que transcende explicação. Ele começou a sonhar com o apartamento vizinho, corredores que se alongavam, portas que levavam a cômodos impossíveis, objetos que pareciam flutuar por vontade própria. Cada sonho refletia a janela, e cada despertar o deixava mais exausto e obcecado. O bairro inteiro desaparecia em segundo plano. Tudo o que existia era a janela e o que ela mostrava, ou talvez, o que criava dentro da mente de Ricardo. Ele começou a sentir a presença da vizinha em seu próprio apartamento, mesmo quando a luz do vizinho estava apagada. Em um momento de desespero, Ricardo tentou sair, trancar o apartamento e fechar os olhos. Mas a janela permaneceu aberta, hipnotizante, obrigando-o a observar. Ele compreendeu, enfim, que não havia distinção entre realidade e projeção. Cada gesto da vizinha, cada reflexo impossível, havia consumido sua mente. A rua seguia silenciosa, indiferente. Ele continuou a viver, mas não mais como ele mesmo. Observava, participava, repetia. A janela mantinha seu poder, como um portal que nunca se fecha, consumindo curiosos e curiosidades, transformando-os em sombras que continuam olhando. História 4. O elevador que nunca para. O prédio corporativo antigo era conhecido por sua arquitetura imponente, mas algo no elevador sempre causava desconforto. Caminhar até ele tarde da noite era como entrar em outro mundo. Jonas, funcionário do último turno, apertou o botão do 13º andar, mas o elevador começou a se mover de maneira irregular, parando em andares que ele não reconhecia. Cada parada parecia familiar, mas os corredores eram diferentes, mais longos ou curtos, iluminados por luzes que piscavam em ritmos impossíveis. Sombras surgiam nas extremidades do campo de visão, desaparecendo quando ele tentava olhar diretamente. O ar dentro da cabine tornou-se denso, carregado de umidade e algo que ele não podia identificar. Ao apertar os botões, percebia que não havia controle. Cada andar repetia-se, mas com pequenas alterações que tornavam impossível discernir o real do imaginário. Jonas sentiu que estava preso não apenas no elevador, mas em uma sequência infinita que consumia percepção, memória e identidade. O corredor do 7º andar era particularmente estranho. As paredes pareciam respirar, e o carpete antigo ondulava sob os pés de Jonas. Sons ecoavam de lugares que não existiam, portas que batiam, passos que vinham de trás e à frente, murmúrios que imitam vozes humanas. Ele tentou sair.
Apertou botões aleatoriamente, mas o elevador respondia apenas parcialmente. Era como se cada andar contivesse fragmentos da vida de alguém que esteve ali antes, cada sombra refletindo traumas e medos de outros, agora projetados no espaço físico. Jonas percebeu que estava atravessando planos paralelos de realidade, onde o prédio era ao mesmo tempo familiar e impossível. Cada respiração pesava, cada movimento parecia atrasado ou antecipado. O tempo dentro do elevador tornava-se maleável, manipulável por forças invisíveis. Em um andar, Jonas viu reflexos de si mesmo, mas não como era, e sim como seria se cedessem ao medo absoluto. Cada reflexo o observava, aguardando um gesto, testando sua reação. Ele sentiu que cada trauma de outros ocupantes estava se sobrepondo ao seu próprio, confundindo memória, esborrando limites entre realidade e ilusão. O elevador começou a subir e descer sem padrão. Os números dos andares desapareciam, surgiam em sequências impossíveis, cada parada uma repetição de eventos que nunca ocorreram, ou que haviam ocorrido fora do tempo. Jonas começou a perder a noção de onde terminava ele e começava o elevador. Sombras dançavam nas paredes internas da cabine, reproduzindo medos íntimos. Cada parada era uma tentação para olhar, explorar e sucumbir. Mas, ao fazê-lo, percebia que jamais poderia voltar. Cada escolha o prendia mais, diluindo sua consciência nas engrenagens do prédio. Quando finalmente conseguiu apertar o botão do térreo, não havia resposta. O elevador parou, portas abertas, mas os corredores pareciam eternos, extensos, respirando. Jonas compreendeu que o prédio não era apenas físico. Era uma construção de memórias, traumas e ciclos infinitos. O elevador não tinha fim, e ele não teria saída. Sua consciência começou a se diluir, tornando-se parte do espaço, observando e sendo observado. Cada noite, cada andar, cada sombra era ele e os outros, juntos em uma repetição infinita. O prédio permaneceu silencioso durante o dia, mas o elevador continuava lá, esperando. Cada um que entrava tornava-se parte do ciclo, como Jonas, desaparecendo lentamente, transformando-se apenas em presença. História 5. O Homem do Sótão. O apartamento antigo rangia de noite, não apenas pelas madeiras velhas, mas como se carregasse respirações invisíveis. Marcos, um inquilino recente, sentia pequenos arrepios enquanto subia a escada estreita até seu quarto. Havia algo no sótão, uma sensação que ele não conseguia definir, que se infiltrava na mente mesmo à distância. No início, eram apenas sons, passos leves, quase imperceptíveis, misturados a murmúrios que pareciam se mover entre as vigas. Ele tentava racionalizar, culpando o vento ou o prédio antigo, mas a frequência aumentava, como se cada ruído estivesse calibrado para tocar um ponto sensível de sua ansiedade. Objetos no apartamento começaram a se mover levemente. Um livro aberto em sua mesa mudava de página. Uma cadeira virava um pouco, mas não havia vento. Marcos começou a sentir que cada gesto seu era observado, respondido, antecipado. O sótão não estava vazio, mas nada podia ser visto. À noite, ele ouvia respiração atrás da porta, sussurros que imitavam seus pensamentos mais íntimos. Era impossível dormir. Cada movimento, cada olhar ao teto parecia provocar uma reação silenciosa, quase consciente. Marcos subiu ao sótão uma noite, determinado a entender. A escada rangeu sob seu peso, e uma escuridão densa o envolveu. O sótão estava em ruínas, móveis quebrados, velhos caixotes e teias de aranha. Mas havia algo mais. Objetos estavam dispostos de forma precisa, como se cada detalhe tivesse sido pensado para observá-lo. Um conjunto de livros empilhados, um velho espelho em ângulo estranho, fotos antigas encostadas em paredes, tudo parecia projetado para captar sua atenção. Cada movimento seu alterava a disposição, ainda que ele não percebesse mudança alguma consciente. O silêncio era absoluto,
mas pesado. Marcos percebeu que o sótão conhecia seus medos, suas lembranças, suas decisões. Era como se o espaço estivesse vivo, consciente de cada fragmento de sua mente. Cada tentativa de racionalizar a experiência apenas confirmava que algo além dele controlava o ambiente. Os dias seguintes foram marcados por paranoia silenciosa. Cada passo que dava no apartamento provocava leves alterações. Um copo virava, um livro caía. A sensação de ser observado aumentava. Ele começou a sentir que a presença invisível o conhecia melhor do que ele mesmo, prevendo seus gestos, suas hesitações, seus pensamentos mais secretos. Marcos tentou ignorar, mas os ruídos do sótão se infiltravam nos sonhos. Viu sombras que imitavam sua rotina, objetos que se moviam em sincronia com suas lembranças mais dolorosas. O sótão não apenas observava, ele interagia de forma silenciosa, moldando a percepção de Marcos sobre si mesmo e sobre a realidade. A linha entre o real e o imaginado começou a desaparecer. Ele sentia a presença mesmo fora do apartamento, e cada espaço vazio parecia ecoar o sótão, lembrando-o de que jamais estaria sozinho. Com o tempo, Marcos aprendeu a conviver com a vigilância constante. Movia-se com cuidado, mas não havia liberdade completa. Cada sombra, cada ruído, cada objeto parecia registrar sua existência. O sótão permanecia silencioso, ativo, uma entidade invisível conectada à sua mente. Ele já não questionava mais se estava sendo observado, apenas aceitava. E no silêncio do apartamento antigo, cada passo se tornou eco de uma consciência maior. Um espaço que não exigia presença física para controlar, moldar e lembrar. O homem do sótão não precisava aparecer. Ele já estava em Marcos. História 6. O relógio da rua. Na pequena rua de paralelepípedos, o relógio público parado há décadas era a peça central de uma atmosfera estranha. Passantes o ignoravam, mas cada morador que se aproximava sentia algo diferente. Uma distorção no tempo, uma sensação de repetição ou aceleração de acontecimentos. Eduardo, relojoeiro da cidade, decidiu reparar o relógio por curiosidade e tédio. Assim que começou a mexer nas engrenagens enferrujadas, sentiu a rua ao redor mudar. Passos dos pedestres, o tilintar de carruagens imaginárias, murmúrios antigos, tudo parecia sincronizado com o trabalho das mãos no relógio. O relógio não era apenas um objeto, era um mediador. Cada ajuste alterava a percepção de tempo, esticando-o, condensando-o, fazendo as pessoas reviverem memórias de forma quase tangível. O mundo parecia se curvar às engrenagens que Eduardo girava com cuidado. Logo percebeu que não podia desfazer o que começara. Moradores relatavam sensações confusas, sentir que minutos duravam horas, reviver encontros antigos com detalhes que nunca haviam notado. Cada tentativa de Eduardo de consertar a precisão do relógio apenas ampliava o efeito. Ele viu uma mulher tropeçar, olhando para o relógio como se ela mesma tivesse sido transportada para outro tempo. Um garoto gritou, confuso, porque lembranças de infância se misturavam com o presente. Eduardo percebeu que cada engrenagem não apenas movia ponteiros, mas também memórias, traumas e percepções. O relógio tornará-se um catalisador de loucura silenciosa, capaz de distorcer a percepção de realidade de todos que passavam pela rua, independente de sua vontade. Com o tempo, Eduardo começou a perceber mudanças em si mesmo. Recordações de infância se misturavam com experiências de outras pessoas. Sons, gestos, vozes e lembranças que não eram suas surgiam em sua mente. O relógio não era apenas mecânico. Era psicológico, capaz de conectar vidas e consciências de maneira invisível. Tentou alertar os moradores, mas ninguém parecia notar o efeito. Para todos os outros, a rua permanecia tranquila, normal. Mas ele sabia que cada ajuste, cada giro das engrenagens, criava ramificações que alteravam a percepção da realidade, borrando a linha entre passado e presente, entre vida e memória.
O relógio não precisava de espectadores conscientes. Sua influência era silenciosa, mas absoluta. No fim, Eduardo deixou o relógio parado, temendo o que poderia acontecer se voltasse a girar. Mas a rua já não era a mesma para ele. Cada passo, cada sombra, cada pessoa que atravessava a calçada carregava ecos distorcidos do tempo, fragmentos de memórias alheias. O relógio permanecia parado ou funcionando, impossível saber. E Eduardo compreendeu que a rua nunca mais seria um espaço seguro ou previsível. Cada instante tinha o potencial de dilatar, condensar ou quebrar a percepção de quem passasse por ali. O tempo deixava de ser linear, tornando-se presença viva, inquietante, silenciosa, permanente. História 7. O cartaz na parede. O corredor do apartamento estava coberto de cartazes antigos, amarelados pelo tempo, alguns rasgados nas bordas. Ana se mudou recentemente. A princípio, não prestou atenção, mas à medida que os dias passavam, começou a notar pequenas mudanças, letras deslocadas, figuras que pareciam se mover imperceptivelmente. A princípio, achou que sua mente pregava peças, mas a sensação de ser observada tornou-se insuportável. Cada cartaz parecia escolher seu olhar, reagir a seus pensamentos mais íntimos. Pequenos detalhes guiavam decisões, sugeriam caminhos, sussurravam possibilidades que ela não havia considerado antes. A obsessão cresceu lentamente. Ana começou a registrar alterações em um caderno, mas cada nota que escrevia parecia insuficiente. Os cartazes se ajustavam, sutilmente, como se fossem conscientes de sua atenção, moldando sua percepção da realidade sem que ela percebesse. Uma noite, Ana decidiu tocar os cartazes. Cada papel parecia vibrar sob seus dedos, emitindo uma sensação de energia silenciosa e ativa. As figuras mudavam de posição, e pequenos fragmentos de palavras se formavam, frases que pareciam memórias de pessoas desaparecidas. Ela começou a compreender, lentamente e com horror, que os cartazes não eram apenas imagens antigas. Eram receptáculos de consciência, fragmentos de mentes perdidas, guardados no papel e no tempo. A realidade ao seu redor tornou-se instável. Sombras pareciam seguir seus pensamentos e gestos. O corredor se alongava, dobrando-se de maneiras impossíveis. Cada passo que dava era ecoado de forma estranha, como se a própria arquitetura estivesse viva e observando. Ana percebeu que não podia escapar da influência, que sua mente já havia se misturado àquelas memórias impressas. Com o passar das semanas, a fusão tornou-se mais intensa. Ela começou a ouvir sussurros quando passava pelos cartazes, vozes fragmentadas que repetiam pensamentos que ela nunca ousara pensar. Cada decisão, mesmo trivial, parecia guiada por forças invisíveis que ela agora compreendia parcialmente. A vontade coletiva de quem estivera ali antes. A paranoia cresceu. Ana evitava o corredor, mas mesmo nos quartos, os murmúrios e sombras persistiam. Era impossível discernir entre realidade e projeção. As vozes, fragmentadas, faziam-na questionar se ainda era ela mesma ou apenas uma parte viva dos cartazes. Ao se olhar no espelho, viu fragmentos de outras pessoas refletidos nos olhos, memórias sobrepostas às suas. Entendeu que viver ali significava permanecer, mas em uma consciência compartilhada, fragmentada, sempre observando e sendo observada. No fim, Ana continuou viva, mas não inteira. O corredor permaneceu coberto de cartazes, cada um receptáculo silencioso de memórias perdidas, cada um conectado a ela. Ela movia-se entre sombras e murmúrios, consciente de que sua própria mente agora fazia parte da coleção invisível. Os cartazes permaneciam hipnotizantes, mas silenciosos para os outros. Para Ana, cada imagem, cada detalhe, era um lembrete constante. Não há fuga, apenas observação e fusão. A parede não era apenas uma parede. Era um portal para fragmentos de vida, e ela caminhava entre eles, viva,
mas inteira jamais novamente. História 8. A luminária do quarto. No quarto pequeno e abafado, uma luminária antiga pendia do teto. Henrique comprou o apartamento recentemente e notou algo estranho. A luz acendia e apagava sozinha, sem motivo aparente. No início, acreditou que fosse defeito elétrico, mas logo percebeu padrões impossíveis. A luminária parecia reagir a seus pensamentos e gestos. A cada tentativa de ignorar, a luz intensificava seus flashes, piscando em ritmos que coincidiam com seus medos mais íntimos. Sombras projetadas nas paredes se alongavam ou recuavam de forma precisa, como se brincassem com sua percepção. O quarto tornou-se uma extensão de sua mente, moldada pela luz. Henrique começou a anotar os padrões, mas cada registro parecia insuficiente. A luminária reagia às suas tentativas de racionalização, tornando-se mais imprevisível e consciente. Cada noite, o medo crescia, misturado à curiosidade, numa dança silenciosa que o deixava exausto. Uma noite, a luz começou a piscar de forma mais intensa, delineando formas quase humanas nas paredes. Henrique percebeu que as sombras eram mais do que simples reflexos. Pareciam responder às lembranças traumáticas que ele tentava esconder. A luminária era um mediador. Cada piscada, cada sombra, explorava seus receios, suas culpas, seus desejos reprimidos. O quarto inteiro parecia vivo, atento a cada gesto, pronto para reagir. Henrique sentiu-se observado, analisado e ao mesmo tempo consumido por uma força invisível. Ele tentou desligar a luminária, mas ela continuava a brilhar em padrões sutis, emitindo pulsos que invadiam sua mente, recordando momentos dolorosos e traumas esquecidos. A obsessão tornou-se inevitável. Henrique percebeu que cada sombra projetada pela luminária se tornava real em sua percepção. Andava pelo quarto e via ecos de pessoas desaparecidas, lembranças de memórias que não eram suas, mas se misturavam com a própria realidade. A luz reagia a cada pensamento, ampliando medos, criando labirinto de percepção e lembrança. Ele começou a questionar se alguma vez havia existido livre de influência. Cada sombra se tornava ameaça, cada piscar era desafio, cada canto do quarto um reflexo da mente compartilhada pela luminária. Mesmo quando tentava dormir, a sensação persistia. A luminária nunca se desligava de fato. Ela existia também na mente de Henrique, constante, silenciosa, sempre ativa. Com o tempo, Henrique viveu sob a influência permanente da luminária. Cada gesto, cada pensamento era registrado, amplificado e refletido de volta. Ele não tinha liberdade completa. A luz controlava mais do que a percepção. Moldava a realidade ao redor. O quarto pequeno tornou-se prisão e espelho, mediador de entidades invisíveis que exploravam medo e memória. Cada sombra era ameaça e presença simultaneamente. Henrique estava vivo, mas sua mente fragmentada. A luminária continuava acesa, silenciosa e hipnotizante, dominando o espaço, e ele dentro dele, para sempre. História 9. O corredor da biblioteca. A biblioteca municipal antiga tinha corredores que pareciam não terminar. Luzes amareladas iluminavam estantes de madeira polida, mas no último andar, algo destoava. Uma porta trancada que não constava no mapa do prédio. Roberto, bibliotecário dedicado, sentiu uma curiosidade crescente. Ao abrir discretamente a porta, descobriu um corredor estreito, repleto de livros com capas desgastadas, títulos ilegíveis. O cheiro de papel velho misturava-se ao de mofo, criando uma sensação de tempo suspenso. Cada livro parecia vibrar levemente, como se estivesse vivo. Roberto começou a folhear os volumes. As páginas não apenas continham textos, continham memórias, detalhes da vida de pessoas que haviam desaparecido na cidade. Cada palavra pulsava com existência própria, imagens e vozes invisíveis permeando sua mente. O corredor, isolado do resto da biblioteca,
parecia existir fora do tempo. Cada passo de Roberto era registrado pelos livros, cada gesto sua presença transformada em tinta invisível que alimentava o corredor. Enquanto lia, percebeu algo perturbador. Fragmentos de sua própria vida começavam a aparecer entre as páginas, escritos com precisão assustadora. O corredor parecia conhecê-lo melhor do que ele mesmo. O silêncio era absoluto, mas intenso. Murmúrios surgiam das prateleiras, sugerindo instruções, lembranças ou ameaças, sempre sutis, nunca diretas. Cada vez que tentava fechar um livro, outra página parecia se abrir sozinha, revelando acontecimentos de sua infância, segredos que nem ele lembrava conscientemente. Roberto sentiu que o corredor não apenas armazenava memórias, ele as consumia, refletia e transformava em observação. Ele estava sendo observado, registrado, traduzido em histórias que escapavam à compreensão. Com o tempo, a leitura tornou-se compulsiva. Cada livro continha eco de vidas perdidas, e cada página lida fazia com que a linha entre sua existência e as memórias alheias se confundisse. O corredor era uma entidade silenciosa, viva, que se alimentava da curiosidade e da atenção. Roberto começou a ouvir passos, embora ninguém estivesse lá. Sentiu presenças que imitavam seus gestos, sombras que refletiam seus pensamentos mais íntimos. Cada livro que lia parecia escrever não apenas o passado, mas também seu presente, antecipando suas decisões. O corredor se tornava mais denso. O espaço físico parecia encolher e se expandir simultaneamente. Ele compreendeu que jamais poderia deixar de observar ou ser observado. O corredor o possuía, silencioso, persistente e invisível aos outros. No fim, Roberto ainda trabalhava na biblioteca, mas o corredor permaneceu escondido dos mapas e da realidade cotidiana. Ele sentia a presença constante dos livros, que conheciam cada ação, cada pensamento. Sua vida estava escrita nas páginas, mas também se tornará parte delas. Cada visita ao corredor reforçava a fusão entre sua consciência e a entidade que habitava aquele espaço. Ele continuava vivo, mas jamais sozinho. O corredor da biblioteca observava, registrava e moldava, invisível para todos, exceto para ele. História 10. O último andar. O arranha-céu urbano parecia comum, mas o último andar sempre despertava curiosidade entre os trabalhadores. Não constava nos mapas oficiais, nem nos registros da administração. Ricardo, novo funcionário noturno, descobriu a porta lacrada ao tentar verificar o sistema de segurança. Decidido a explorar, encontrou uma entrada camuflada em um corredor pouco usado. Ao atravessar a porta, percebeu algo estranho. O espaço era maior do que o prédio permitia, com janelas refletindo o esquiline de maneira distorcida e corredores que pareciam se multiplicar infinitamente. O andar parecia absorver a realidade ao redor. Cada reflexo nos vidros mostrava não apenas o presente, mas ecos de ocupantes anteriores, sombras e traços de quem viverá ali antes. Ricardo sentiu uma presença silenciosa, como se estivesse entrando na consciência coletiva de todos os inquilinos do prédio. Conforme avançava, percebeu que sua própria identidade começava a se dissolver. Reflexos de si mesmo se multiplicavam, cada um carregando memórias de vidas que ele jamais viverá, mas que agora pareciam íntimas, reais. As paredes pareciam pulsar, respirando com a energia dos que haviam entrado antes. Cada passo ecoava infinitamente, e cada sombra parecia testá-lo, lembrando-o de medos, falhas e traumas. Ricardo percebeu que não poderia mais distinguir entre sua consciência e os fragmentos que se acumulavam no último andar. O espaço era vivo e inteligente. Um andar absorvia presença, memória e identidade, transformando qualquer visitante em sombra consciente. Ricardo sentiu-se se dissolvendo, reduzido a um fragmento invisível, observando e sendo observado simultaneamente. O clímax foi silencioso, mas esmagador.
Ricardo olhou para o reflexo no vidro e percebeu que ele próprio estava se tornando indistinto, mesclado às sombras dos inquilinos anteriores. Cada pensamento, cada lembrança, cada gesto havia sido registrado pelo andar e transformado em energia invisível que preenchia o espaço. Tentou sair, mas as portas se dobravam, desapareciam e surgiam em locais impossíveis. Cada corredor levava a outro espaço que refletia vidas passadas, incluindo a sua própria. Ele não conseguia mais distinguir onde terminava sua identidade e começava a consciência coletiva do andar. O último andar não precisava de mapas. Ele existia fora do registro físico, fora do tempo linear. Qualquer tentativa de fuga apenas reforçava a fusão entre Ricardo e o espaço. No fim, o andar desapareceu para todos os outros. O prédio seguia funcionando normalmente, como se nada existisse. Ricardo, entretanto, tornará-se parte do andar, invisível para todos, mas consciente de tudo. Cada movimento, cada presença no prédio era observado, registrado e refletido em sua mente dissolvida. O último andar permanecia uma entidade viva e silenciosa, uma consciência coletiva de ocupantes anteriores, e ele agora fazia parte dessa sombra permanente, observando e sendo observado, para sempre.